Olá, amigos e amigas do Histórias da Bola. Estamos de volta. O seu nome é, já há alguns anos, sinônimo de competência e eficiência dos bastidores da política. Nos bastidores e também no fronte, pois já exerceu 3 mandatos de vereador em Ipatinga e também 3 mandatos como presidente da Câmara Municipal. Nardielo Rocha de Oliveira é um autêntico filho de Ipatinga, nascido a 30 de março de 1966, é o nosso grande convidado do programa de hoje, que certamente nos brindará com muitos episódios das suas 2 décadas como desportista, um volante moderno e muito eficiente, líder nato, que ao lado de outras feras, comandou várias equipes vencedoras por onde passou. Nardielo é filho do senhor Zalzurem Gonçalves, o Zurem, e de Dona Maria das Graças Rocha, e se vangloria, com razão de ser um ipatinguense da gema. Ele tem 5 filhos, Ludmila, Camila, Nardiele, que acaba de ser eleita vereadora mirim em Ipatinga, Nardielo Gabriel, o único homem da prole, e Ile. É casado atualmente com a economista Aline Castro. Nardielo começou a estudar na escola Márcio Cunha, no Horto, e depois passou pela Padre Cícero de Castro, do Areal, e mais tarde formou-se no Colégio Técnico em Coronel Fabriciano. Atualmente, como não poderia deixar de ser, até que retome a vida pública, está cursando gestão pública na Faculdade Uninter. Nardielo trabalhou por 24 anos na Uzi Minas, sempre na área da cearia, mesmo nome do clube com o qual sempre se identificou e até o projetou. Como jogador, começou na escolinha da Uzipa, seguindo depois para o Jabaquara, de onde ainda juvenil foi tentar a sorte na Associação Atlética Caldense, em Poços de Caldas. Desafio já fazia parte da sua trajetória. Então de lá foi para Ribeirão Preto, onde atuou alguns meses no Botafogo local, também na base, mas não se identificou por lá e acabou retornando aos braços de Ipatinga e ao seio da sempre aconchegante família. Daí resolveu ficar, iniciando a vida de bancário no antigo Banco Real, hoje Santander, para onde foi por ser um muito bom jogador de campo de futsal. Depois foi para a cearia, iniciando a trajetória na Uzi Minas. No Clube da Alameda foram vários títulos e inúmeras passagens, fazendo parte da geração de ouro, não me canso de dizer isso, da agremiação. Depois resolveu peregrinar por outros clubes do município, a fim de projetar seu nome na comunidade. Jogou e foi campeão no Aerbe do Bairro Ideal e no Jabaquara, lá do Bom Retiro. Atuou também, mas sem ser campeão de Ipatinga, no Esperança e no Ideal. Fora de Ipatinga, jogou 1 ano no São Cristóvão, em Timóteo, onde foi vice-campeão acesitano, e 1 ano em Belo Oriente, no Oriente, onde sim foi campeão do certame principal da Liga de Desportos de Ipatinga. Até o encerramento das atividades da cearia, Nardielo foi seu diretor, dada a extrema identificação e amizade com seu staff. Em paralelo às atividades de um desportista, metalúrgico e político, Nardielo se especializou também na crônica esportiva e atuou por 1 década e meia como comentarista de rádio, com extrema competência, posso atestar. Foi inicialmente levado para a Rádio Educadora por Aulério Cacheta Nunes, seguindo depois para Itatiaia do Vale do Aço e, por fim, na Rádio Vanguarda AM 1170 em Ipatinga. Enfim, esse é um resumo muito breve do que Nardielo é dentro do esporte e da comunidade. Por isso, veio aqui nos brindar, com certeza, com um ótimo programa, dada também a sua extrema competência em relatar com ricos detalhes cada passagem de sua vida. Conosco, então, o seu Naná, que nunca perde habilidades, seja na bola ou na vida pública. Nardielo, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do Histórias da Bola. A sua hora ia chegar. E agora chegou, conforme eu trouxe o Orli aqui certa feita, eu disse assim, o Nardielo, a bola é com você. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui. E, ufa, eu não sabia nem que eu estava tão velho assim, tanta história que você contou, ainda chamou ainda de resumo, né? Mas é um prazer muito grande para mim estar aqui. Eu estava ávido em ser convidado. A gente não fica falando muito que a gente está querendo ser convidado, não. Eu falei assim, o Valdeci não vai me levar lá nem um dia, né? Para me contar um bocado de história também, né? Mas é um prazer muito grande para mim, um abraço carinhoso para cada telespectador da TV Cultura. Nardielo, desde novo você queria ser jogador de bola ou você descobriu que você seria um bom jogador e já nasceu como volante? Mas, na realidade, eu, desde menino, que eu sempre gostei muito de futebol. E eu sempre jogava pelada ali no Horto, né, na pracinha, aquela que tem ali perto ali da banda, da antiga banda de música, né, do Tenente Oswaldo. Ali onde hoje é uma praça, ali era simplesmente um gramado. E eu gostava de bater pelada ali. Meu pai sempre me levava para jogar pelada ali. E eu fui despertando o interesse pelo futebol, até que entrei na escolinha de futebol da Uzipa. E ali comecei com o Sr. João de Brito, né, que já partiu dessa vida.
E com o São João de Brito eu comecei a dar os primeiros passos dentro do futebol das escolinhas lá da UZIPA. Já começou jogando como um segundo volante, um meia direita ali? Como é que foi? Na verdade, eu te confesso que hoje, ao ver o futebol moderno, eu não sei nem o que eu era. Porque ele chamava de volante, mas eu nunca fui aquele volante de ficar marcando, mesmo porque eu não tenho essa característica. Então eu acho que eu sempre fui um 8, né? Um 8 talvez. Muita gente fala que eu era um 10, mas o 10 de verdade era do time de ouro da Cearia, sempre foi o Coelhinho. Eu ia na sombra dele como 10, mas eu era 8. A verdade é essa, eu sempre fui um 8 no futebol. Mesmo quando me davam a camisa 5 para jogar. E o São João de Brito foi quem descobriu primeiramente que eu era esse 8. Falou, menino, você não tem nada de volante. Você pode chegar mais para frente que você não vai marcar ninguém. Daquela safra sua da UZIPA, quem que vingou na bola no futebol, profissional ou amador mesmo? Eu joguei com jogadores como o Varenga, né, que eu tenho o maior carinho por ele, estudamos juntos também no Colégio Padre Cícero, uma personalidade, né? O Jailton, tive com o Jailton agora, né, recentemente, jogando uma partida de futebol, até falei com ele que nós gordinhos estão na moda, porque tem o Walter, né? Esse Walter do Goiás aí, tá defendendo bem a classe dos gordinhos, e vários outros jogadores, depois, mais pra frente, joguei com outros um pouco mais velhos do que eu, assim, mais com 2, 3, 4 anos diferentes, como Kleber, Ailton Jones, vários outros grandes jogadores, Helder. Isso quando eu passei lá pelos lados da UZIPA. Ebinho, o Cueca, né? Grandes jogadores. Na base você chegou a disputar campeonato. O Edivaldo, que jogou, o Edivaldo era também da minha época. Ele era ponta esquerda, morava lá no Embaúbas, né? Depois foi para o Atlético, para a seleção brasileira. Nós somos contemporâneos. Ele estava talvez 1 ou 2 anos na minha frente nas escolinhas da UZIPA. E na categoria de base da UZIPA, você chegou a disputar campeonatos ipatinguenses oficiais? Não, na verdade, eu joguei só categoria de base mesmo, né? Na época era dente de leite, né? Nem existia infantil, né? Dente de leite dente de leite, depois juvenil e etc. Então, eu joguei sim com grandes jogadores, lá tinha, lembro do Cueca, Jailton, né? Que da época dos gordinhos também, né? Nós estamos por cima agora, porque o Walter do Goiás está defendendo bem a classe dos gordinhos. E vários outros jogadores, naquela época tinha até o Geraldo Pela Égua, né, que é irmão do Ebinho, e vários outros jogadores. O Edivaldo também? E o Valdo, verdade, o Valdo Porcão, né, eles são um pouquinho, talvez 2 ou 3 anos mais velhos do que eu. Alvarenga, um grande jogador, um grande caráter, grande personalidade, um amigo que eu tenho. E também o Edivaldo, né, que jogou no Atlético depois, na seleção brasileira. Ele que estava 1 ou 2 anos também na minha frente, nas categorias de base, mas era um jogador referência nossa também. Qual que é a diferença de jogar com a camisa da UZIPA e da Cearia? Olha, eu te confesso que as duas camisas, tanto da UZIPA e da Cearia, são camisas tradicionais. Eram, né, tradicionais. A UZIPA continua ainda, a Cearia, infelizmente, não existe mais o time da Cearia. Mas eram dois times, mas bem diferente de jogar no Esperança, bem diferente de jogar no Ideal, bem de jogar no Aerbe, onde eu também joguei, muito diferente de jogar em várias outras equipes, como o Belo Oriente. Por quê? Porque eram equipes mais técnicas, eram equipes mais frias, eram equipes ligadas 100% aos Minas. O time da UZIPA ligado ao antigo DG, que era o setor de refratário da Minas, e a Cearia, o setor de manutenção. Então, era como se tivesse Cruzeiro e Atlético dentro da Minas. Então, era uma rivalidade mais interna do que externa. Então, não existia muita diferença entre jogar com uma camisa e a outra, no que tange a calor humano, essas coisas. Existia, sim, uma diferença técnica, mais condição de treinar e etc., mas o calor humano verdadeiro estava fora quando você jogava com essas equipes que representava bairros. Mesmo tendo encerrado as atividades no dia, continua torcedor da Cearia? A Cearia foi um marco na minha vida. Né? Falar que eu nunca mais, que eu esqueci a Cearia, que a Cearia marcou. A Cearia, eu fui diretor de esporte da Cearia, eu joguei muitos anos na Cearia, eu fui técnico da equipe profissional da Cearia, nós fizemos uma equipe profissional lá uma vez, só para manter os jogadores de categoria de base. 1997. E acabou que o negócio deu trabalho, porque nós montamos um time, eu lembro que eu montei um time, e com o Kleber, com o Ney da Mata, meus dois zagueiros, volantes era Kleber e Ney da Mata. E um time, um ataque com Penené, com jogadores rápidos, enfim. Acabou dando trabalho, porque ficava doido para não ser eliminado, para parar de gastar dinheiro, porque o negócio era só escreveu só para poder manter os jogadores da categoria de base. E nós começamos a ganhar de todo mundo. Então foram momentos muito importantes da minha vida, o próprio futsal da Cearia, com o grande técnico Ideu Pereira. Então a Cearia foi uma coisa que marcou na minha vida. Então, dizer assim que a Cearia passou é bobagem, ele fica marcado.
assim como eu tenho grande carinho pelos outros clubes também por onde eu passei. Lá na Ceará você viveu certamente como jogador a sua melhor fase, eu não tenho dúvida disso, porque você ascendeu dos juniores ao amador, naquela geração de ouro, só tinha fera mesmo. Você conseguiu encaixar no time ali. Qual foi o momento mais marcante daqueles campeonatos todos que você fez com a Ceará? Um título, um jogo, um momento? Olha, vários momentos marcaram a minha vida. E vários títulos que nós conquistamos, vários jogos memoráveis. Eu lembro que o ano que o Ideal foi campeão, quando... 1986. Exatamente, quando em volta ali do Nescau, tinha 4 mil pessoas em volta de uma corda, e eu não jogava no Ideal. Mas ali eu comecei a ter uma afinidade com o Ideal. Sabe por quê? Porque o Zipa tinha ganho o primeiro turno do campeonato. E o Zipa ia ganhar o segundo turno também. E o Zipa jogava conosco, o Zipa e a Ceará, no campo da Zipa, e o jogo estava 0-0. E se terminasse empatado, o Zipa era campeão direto. E o Basílio foi no fundo, cruzou uma bola e eu fiz o gol. Eu, menino. Júnior, mas Júnior de cabaço, Júnior de primeiro ano de Júnior. Fiz o gol. Aquele gol que eu fiz, levou o campeonato para um quadrangular. E o quadrangular com o Zipa, Ceará, Vila Ipanema e Ideal. E o Ideal, com aquele grande time que tinha, Marquinhos, Nino, não sei se você lembra. Luciano Pascoal era o treinador. Luciano Pascoal era o treinador, acabou sendo campeão. Então aquele gol foi muito importante porque ele mudou a história do futebol de Ipatinga. Ele quebrou aquela hegemonia de a Ceará e o Zipa. Porque era um ano a Ceará, outro ano o Zipa. Um ano a Ceará, outro ano o Zipa. Então aquele gol que eu fiz levou o jogo para um quadrangular que acabou mudando a história e os rumos do futebol de Ipatinga. Agora, só depois de muito tempo é que eu me dei conta de que eu tive uma passagem tão importante na Ceará que eu nem, naquele momento, eu nem dei conta disso. Que foi quando nós fomos campeão de Júnior. Um time espetacular. Jogava por música. O adversário vinha, a discussão era de quanto que eles iam perder. Né? Time que tinha Lulinha, que tinha Branco, que tinha Dadal, que tinha Emil, que tinha Eduardo, que tinha Traíra, que tinha Coelhinho, que tinha Rogerinho, tinha William, jogadores espetaculares, né? Jogadores espetaculares. Então, e eu bobo, ali no meio, mais na armação e tal, tocando a bola, sempre cadenciava o jogo. E aí nós ganhamos, fomos campeão. Aí o que a Ceará me faz? Traz o São Paulo, time de junho do São Paulo, para disputar, para colocar faixa no nosso time. E o São Paulo tomou um vareio. Um jogo à noite, não vou esquecer disso. A Rádio Vanguarda até transmitiu esse jogo. Nós recebemos a faixa. E tomou um vareio de bola o São Paulo. Eu não sou muito de ficar lembrando essas coisas assim de resultado, eu não sou muito bom para isso. Mas se eu não me engano, nós ganhamos de 1-0 ou foi 1-1, um negócio assim. Mas o São Paulo não ganhou de nós, não. Eu não sei que eu esteja muito equivocado. Mas tudo bem, passou, recebemos as faixas. Passaram-se os anos. Eu peguei uma foto do Jornal Diário do Aço. Se eu não me equivoco, até do lembro, você trabalhava lá, naquela época. Foi eu que fiz a foto. Tirador de foto, o queima-retrato. E aquela sua não queimou. E eu peguei a foto. Quando eu vi a foto do São Paulo, eu vi que naquele São Paulo jogava Cafu. Eu vi que naquele São Paulo, pelo menos 3 ou 4, Gilmar, pelo menos 3 ou 4 jogadores que foram a seleção brasileira, jogavam naquele time do São Paulo. Então, quer dizer, olha com quem que nós jogamos, vencemos, recebemos a faixa, e eu só fui dar conta da importância desse jogo depois, quando eles se tornaram famosos. E aí eu vi como que nós do interior, às vezes, tivemos poucas oportunidades. Não é como agora. Há 30 anos atrás, isso foi em 86. Aquele time nosso era melhor do que o time do São Paulo, que cedeu depois 4 jogadores para a seleção brasileira. E nós não tínhamos essa oportunidade, né? Não tinha Copa São Paulo de Júnior, Copa BH de Júnior. Tinha, mas a gente não podia ir, só podia ir profissional. Então, quer dizer, foram momentos marcantes do futebol e aí mostra o potencial e o celeiro de craques que é Ipatinga e o Vale do Aço. Exatamente. Sobre essas passagens do Nardielo, nos juniores, nos amadores e principalmente as histórias de bastidores, as quais com certeza tem muitas, a gente vai ouvir, vai falar no próximo bloco do Histórias da Bola. Voltamos rapidinho. Ô, pessoal, é eu, compadre Mineirinho. Compadre Jair, mãe. Nós estamos aqui para convidar vocês, 7 nós, todo domingo, 9 horas da manhã e quinta-feira, Às 8h30 da noite. programa Mineirinhos na Rocha. Estamos esperando por vocês. Bom demais, uai.
Se você não quer ter dor de cabeça na hora de fazer os seus serviços gráficos, procure a Gráfica Arte Publish. Moderno parque gráfico com profissionais atualizados, prontos para atender com rapidez, a cortesia e a pontualidade que o mercado exige. Gráfica Arte Publish, sinônimo de qualidade em serviços gráficos. Atendimento em sede própria, com assessoria jornalística, fotolito eletrônico e criação de peças publicitárias. Gráfica Arte Publish, mais que impressão, impressiona. Arte Publish, Avenida Londrina, número 400, bairro Veneza 2, Ipatinga. Telefone 3828-9020. artepublish@artepublish.com.br. Há quase 2 décadas procurando promover soluções estratégicas no segmento de higiene e limpeza no Vale do Aço, a Cleanup busca cada vez mais a proximidade com seus clientes através da busca de ferramentas facilitadoras do processo de limpeza. Dispondo de um amplo mix de produtos, equipamentos e acessórios para limpeza, valorizamos e respeitamos sempre o bem-estar do usuário. Trabalhamos com produtos químicos devidamente registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Atuamos também na linha de descartáveis e de produtos para atender os segmentos alimentício, médico, odontológico e industrial. Tudo com qualidade e pontualidade na entrega por meio de frota própria. Cleanup, negócios verdadeiramente limpos. Avenida Guido Marieri, número 190, Loja B, bairro Iguaçu. Telefone 3822-4547. Olá, amigos e amigas, de volta com Histórias da Bola, que hoje converso com o Nardielo Rocha de Oliveira, que muito mais do que político, eu posso atestar aqui, foi um ótimo jogador, um meia-direita, que marcou época na Associação Atlética Cearense. Depois de consagrado, foi emprestar suas qualidades, o seu talento a outros clubes para também, né, projetar seu nome na comunidade, e nada melhor que através do futebol. Nardielo, a gente dizia no bloco anterior da sua ascensão ao amador da Cearia, e você fez parte da geração de ouro, você até exemplificou com os juniores que foram campeões ipatinguenses, e essa geração de ouro da Cearia propiciou inúmeras situações boas, outras engraçadas. Decepções eu acho que foram poucas, porque essas perdiam um pouco. Só perdia quando o Zipa estava muito inspirada. Era a mesma coisa que acontecia em relação, na relação contrária ao Zipa com a Cearia. Você conviveu com uma série de jogadores de todo esse tipo naquela. Eu conheci boa parte deles. E alguns muito engraçados. E você é um exímio contador de histórias. Você não é contador de histórias, você relata fatos, bem relata fatos que aconteceram com você. Relata alguns fatos, assim, alguns jogadores mais engraçados, aquelas passagens mais esquisitas, vamos dizer assim, que só o mundo do futebol propicia. Não, tem alguns casos que a gente não tem muita autorização para contar, né? Então, a gente não pode ficar contando muito nome, né? Mas eu tenho, primeiro, o Basílio, né? O Basílio é um caso à parte, porque o Basílio é um cara competente e detalhista. Tem gente que fala assim, o Basílio é rabugento, o Basílio é sortudo. Não, sorte é companheiro do trabalho. Ninguém tem sorte à toa. É que eu tive sorte. Não, você trabalhou e você conseguiu. Então, primeiro é a vontade de Deus. Essa aí é soberana, essa aí ninguém discute. E depois é o seu trabalho, né? Então, é com esse trabalho que você adquire. Então, o Basílio sempre trabalhou. Eu tenho o maior respeito pelo Basílio como profissional e como pessoa. E o Basílio, ele tinha algumas coisas. Por exemplo, a Cearia comprava meia preta. Marcelo Navarro, né, um grande esportista, um grande diretor que nós tivemos, e ele comprava meia preta e o Basílio não deixava jogar de meia preta. Ele falou, de meia preta não joga. E aí teve um jogo, Cearia e o Zipa, que chegamos lá de meia branca, e o Zipa de meia branca. E o Zipa já sabia do detalhe, que o Basílio não gostava de jogar de meia preta. E nós não tínhamos meia amarela. Então o Zipa não aceitou trocar. Troca, não tinha aquele negócio de regulamento, quem que troca? Moedinha, puf, o Zipa ganhou moedinha. Nós tivemos que trocar, colocar a meia preta. O Zipa 2-0. Jogo finalzinho. Faltavam uns 12 minutos para acabar o jogo. 3 bolas na área, 3 gols nossos, 3 gols do Peneneco. De meia preta. E aí nós chegamos no vestiário e falamos, Basílio, caiu qualquer tipo de detalhe sobre meia preta. 3-2 nós viramos o jogo. Ele, mas 3 gols de cabeça. Não. De pé não faz. Então, quer dizer, o Basílio, ninguém conseguia mudar isso aí dele. E ele carrega isso com ele
Até hoje, diga-se de passagem. Tem um goleiro, e todo mundo conhece, um grande goleiro, até jogou comigo agora no veterano do AERC, e a Cearia precisando de um goleiro, nós sem goleiro, e estamos um frango ali, estamos um frango acolá, não tem que arrumar um goleiro. O Lulinha tinha ido embora. O Lulinha tinha ido embora, que não sei o que, aí fomos atrás desse goleiro. E ele virou e falou assim, mas só se eu entrar nas Minas. De cara? De cara, tem que pôr. Tem que pôr nas Minas depressa, porque senão não... E aí, como é que passa no teste? Né? Menino não tinha ido muito à escola, né, com algum conhecimento. Agora não, agora é doutor. Mas naquela época não tinha muito conhecimento. Fizeram a prova. E uma pergunta que fizeram para ele era assim, Maria tinha 3 balas, ganhou mais 3. Ficou aí, contente. Puta merda, nós não vamos conseguir bater esse menino pra dentro, não. Ele não conseguiu entender que era 6 balas. Mas não tem problema, não. Ó, você passou e você vai agora fazer exame médico. E aí o cara falou com ele, ó, então, você vai coletar sangue, você vem em jejum, e vou te dar a latinha de você trazer fezes. Ele falou, não, eu tenho. Chegou no outro dia uma lata de Neston, até no meio, mais ou menos. Então, assim, eu não sei se deu nele um branco, né? Mas não vou ficar falando o nome do goleiro, não sei se deu nele um branco, mas foi. Ele levou, e isso é fato, isso é verídico, e até hoje a gente morre de rir nesses casos. E tem um caso também que eu gosto de lembrar, você falou de treinador, é do Strick. Porque quem passou pelo Basílio, depois quando eu cheguei ainda na categoria de base da Caldense, o Strick estava lá. Nossa. Quem passou pelo Basílio fez um estágio para chegar no Strick. Então eu até não tive muito problema com o Strick não, mas o Strick, né, extremamente racista. Racista, não gostava de preto de jeito nenhum. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu tô na água com esse cara. E na hora do rachão ele falava assim, os pretos contra os brancos. Aí os caras, todo mundo corria pro lado dos brancos, né? Aí ele falava assim, não senhor, eu deixo comigo. Ele pegava um pente e mandava o jogador enfiar o pente aqui. Se o pente saísse no cabelo atrás, ia pro time dos brancos. Se não saísse, ia pro time dos pretos. E o diretor lá da Caldense, chama Barros, eu não sei se ele é vivo ainda, era até proprietário da rodoviária lá de Poços de Caldas. Ele era o diretor principal da Caldense. E chegou um jogador lá para treinar, com um cartãozinho do senhor Barros. E os Strick, por favor, atender aquela história que você conhece. E aí chegou um negão, mais ou menos 1,90 m, mais ou menos. Um negão mesmo. Chegou todo cheio de ginga, um cordãozão de ouro. Aí o cara falou, Strick, ele chamava ele de Omão. Omão, o menino ali quer falar com o senhor. Pode deixar ele vir cá. Aí veio o menino. Ele pegou o cartãozinho, deu para ele olhou o cartão do Barros, falou, chamou o massagista, Moraes, massagista. Por favor, dá roupa pro garoto aí. Aí o menino ficou, já saiu todo, virou de costas, saiu andando. Quando o menino deu uns 5 passos mais ou menos, Valdeci, ele gritou assim, ô menino, você joga de quê? O negão virou para ele e falou assim, eu sou goleiro, seu Strick. Ele falou, ô Moraes, pode trabalhar. Vem cá, meu filho, vem cá. Você já viu falar no Zenga, goleiro da Itália? Ele falou, já sim senhor. Walter Zenga. Você lembra o tanto que ele era bonito, que ele é bonito? Lembro. Você já viu falar num goleiro chamado Ado? Já. Lindo ou não? Lindo. E o Leão? Você já viu falar no Leão? Nossa, já, o Leão. É bonito ou não é? É bonito. Meu filho, não existe goleiro preto. Goleiro preto, feio desse jeito, nunca vai conseguir vaga no time meu. Meu filho, ou você compra um livro e vai estudar, ou você compra uma enxada e vai capinar. Goleiro, você esquece que no meu time goleiro preto não joga. Então, quer dizer, são histórias verdadeiras da bola. E claro, naquela época nem tinha essa... se fosse hoje, né, o cara pegava lá e já denunciava e o Strick estava preso. Né? Mas naquela época, é fato, foi verdade, e ele não aceitava goleiro preto no time dele de jeito nenhum. Você foi treinado, falar em treinador, você foi treinado pelo Nicolino Rodrigues. O Nicolino Rodrigues também tinha algumas boas histórias. Tinha dia que ele não chegava a tempo para dar o treino, não chegava a treino para dar o tempo do jogo. Como é que era o Nicolino? Gente boa, um abraço pro Nicolino. O Nicolino é assim, um cara assim, que marcou muito para mim também, sabe? Porque o Nicolino é um cara que extremamente agradável, né? E ele foi trazido para a Cearia, na época, pelo Batistinha. João Batista Rubner Guimarães. Né? Tem muito tempo que eu não o vejo. E o Batistinha era um aficionado pela Cearia. Né?
Batistinha tem um caso dele muito interessante. A esposa dele, a Cristina, bem minha amiga. E um dia, 4 horas da manhã, aquela chuva gostosa caindo, o Batistinha deu aquele bico na canela da Cristina na cama e falou com ela, amor, tá chovendo. A Cristina empolgou toda, cresceu no jogo, até inflou, né? Falou, é mesmo, amor. Ele falou, as graminhas da Cearia devem estar até assim, de alegria que tá chovendo. Ela virou pro canto e falou, não tem jeito que esse homem. Então, ele que trouxe o Nicolino para jogar na técnico da Cearia. E o Nicolino, ele atrasava de vez em quando, ele tinha, né? Ele não conhecia bem Ipatinga, né? Então ele atrasava de vez em quando. E o Nicolino, um belo dia, ele atrasou, e aí eu era capitão do time, peguei e falei com os jogadores, o senhor Nicolino está atrasado, vamos pro campinho ali de society e vamos já fazendo o aquecimento. E aí quando eu olho assim, lá debaixo da árvore, o Nicolino sentado, né? Conversando lá com uma senhora lá, uma senhorita. E batendo aquele papo, né? Que ele tinha uma resenha boa. E quando ele me viu, ele ficou todo sem graça, né? E falou com ela assim, então tá, despediu dela e ela foi embora, entendeu? E aí ele chegou perto de mim e falou comigo assim, Nadir, tô quase conseguindo. Eu falei, tô vendo. Não, é que o irmão dela tá no América, tô trazendo ele pra nós aqui. Eu falei assim, mas ela mora lá perto de casa, na subida de Santa Mônica, não tem irmão não, hein? Ele falou, aí você me arrebentou. Então, o Nicolino é brincadeira, Nicolino, um abraço pra ele, mas esse tem mais história do que eu. Por que você, quando você saiu da Cearia, foi jogar nos outros times do AEB, o ex-prefeito Robson Gomes era até o diretor, carregava tudo. O Robson também era um caso à parte. Mas vocês conseguiram ser campeão de Ipatinga, como é que foi isso? O AEB, ele teve um ano assim muito... era aqueles campeonatos mais curtos, né? Era uns campeonatos de grupo, de chave, né? E eu lembro que eu fui jogar lá no AEB, um time bom também, tinha um AEB, o Julemar jogava lá, outro jogador, um time mais valente. Não era um time muito técnico, não, mas era um time... Guerreiro, literalmente. Guerreiro, um time de guerreiro, um time literalmente. E jogava muito em campo ruim também, né? Tinha muito campo ruim e tal. E o Robson, ele também sempre gostou de esporte. E ele teve no Jabaquara também, na época do Drauzio. Sim. Teve até um lance no jogo contra o Zipo, porque eu dei um carrinho. E eu lembro que o campo estava molhado, eu quebrei o braço. Fui até o Drauzio e ele que me levaram para o hospital. Lembro que eu era menino, mas esse fato eu não esqueço. E ele tinha até uma perua amarela, né? E ele montou esse time lá. Belina. Uma Belina, esse mesmo, Belina 2, né? E aí montou esse time lá no AERB, ali no bairro Ideal, jogando no Nescau, né? E nós acabamos conseguindo o título, sendo campeão, uma jornada também muito bacana, mas foi um campeonato difícil também, assim como foram os outros, por outras equipes, que não foi... a não ser no Jabaquara, que o Jabaquara montou um grande scratch, né? Montou um timaço também, o Jabaquara. E aí o Jabaquara foi campeão, se eu não me engano, em 82, não sei. Eu não sou muito bom de data. Mas eu sei que tinha 92. Muitos anos. 92. Tinha muitos anos que o Jabaquara não era o campeão. O diretor era o Almir Azevedo, Jorge Impereu e também o seu João Relojoeiro, que parece que até já nos deixou, já partiu. Você ia para concentração com o Almir, gostava de concentrar o time. Você fugia da concentração também, não? Não, eu sempre fui bom de concentração. Você foi. Não, eu sempre fui. Nesse aspecto, o Basílio me disciplinou muito. O Basílio é um cara que foi muito importante para mim. Então, com essa passagem pelo profissional, só que quando eu passei lá pelo profissional, ainda muito jovem, e o profissional de interior totalmente diferente do de hoje, isso há quase 30 anos atrás, já existia concentração. E a concentração do profissional de antigamente era na quinta. Você ia jogar no domingo, eu lembro a Caldense concentrava no Hotel Joia, em Poços, na quinta-feira. E vinha a Valadares, 1000 quilômetros de distância depois, no Onda Ciferal, Queixo Duro. No sábado, Então, eu não tinha muito. E o Almir concentrava mesmo. Ele gostava de ficar nesse hotel aqui perto do Encantado, como que é o nome dele? Aqui? Independência. Ele gostava de concentrar, às vezes ele concentrava, sempre em bons hotéis, não é bobo não. E o Almir, ele ainda tinha uma peculiaridade, que o Almir era assim, supersticioso ao extremo. Quarta-feira tinha coletivo. Ele levava charanga no coletivo e foguete. Fazia gol no coletivo e faltava foguete. E aí tem um detalhe, até peço permissão ele aqui para contar, que se o time fosse bem no coletivo, ele não trocava de roupa nem tomava banho mais até domingo. Contei, Almir. Mas era assim, mas acabava o jogo e tomava banho depressa. Mas ele não tomava banho nem trocava de roupa mais. Nessas suas andanças, você do futebol amador, você amealhou inúmeros amigos e você jamais, eu tenho certeza, pegou o troquinho para jogar bola. Você não é dessa que não pegava.
Você agora você já tinha intenção de se tornar um homem público a partir daquilo ali? Já tinha uma visão de você fatalmente isso ia acontecer? Não, de forma alguma. Essa questão de ser homem público, ela aconteceu na minha vida numa contingência quando eu já era metalúrgico. Quando eu fui candidato na eleição do sindicato. E aí você foi um cara que marcou para mim naquela oportunidade, porque você trabalhava numa empresa que prestava serviço ao meu grupo. Você não tinha lado, você era um profissional, como você sempre foi, mas eu nem te pagar direito eu consegui, você me tolerou. Então você, Denilson, foram pessoas que marcaram. Eu lembro quando eu perdi uma eleição, eu lembro que o Denilson estava lá em cima, na arquibancada do ginásio da UZIPA, quando terminou a apuração, e ele chorou. Então, essa coisa que eu não esqueço, às vezes a pessoa nem sabe, mas eu tenho isso guardado dentro do meu coração. O próprio Pisquila. Então, foram pessoas muito importantes que me ajudaram no começo da minha carreira. Então, foi ali que começou a minha vida pública, quando eu disputei uma eleição do sindicato. Não foi nem propriamente dito. Na bola não foi? Na bola, não foi na bola, verdade, não foi. A turma, quando te chamava pra jogar, te oferecia o quê? Só cerveja? Você tomava umas vezes? Tomava, não. Eu gostava demais de resenha. E tem alguns casos, assim, interessantes. Hoje, por exemplo, na minha chácara lá em Cava Grande, eu tenho na saída de Cava Grande, tem um cara que chama Zé Roberto. Você conhece, que é caminho seu para Conceição de Minas. Ele tem uma empresa. E eu jogava naquela época, ele tinha um time de futebol de salão. Futsal. E o time dele só perdia. E aí teve um ano que ele falou assim, ano que vem eu vou ser campeão. Então morreu dele. Ele falou, vou lá em Patinga, vou buscar aquele tal de Nardielo, que faz gol até de linha de fundo, porque eu não era bom, mas eu era fominha. O cara falou, por que você não dá passe? Eu vou dar passe pra você pra quê? O cara pra me chutar. Eu falei, não, eu me chuto. Entendeu? Então, o Zé Roberto, eu vou lá e vou buscar ele. E chegou e falou assim, quanto você quer? Eu falei, não quero nada. Entendeu? Eu quero amizade, eu jogava por isso mesmo. Uma resenha boa. Eu sei que tem um monte de dirigente que já foi dirigente meu aí que tá assistindo esse programa agora. Se eu estiver mentindo, eles podem ligar pro programa e falar, não, mentira, não adianta, pedia dinheiro, sim, pediu dinheiro pra mim, pediu dinheiro pro outro. Nunca. Mas ficava na reserva? Essa chuteira. Você ficava na reserva? De jeito nenhum, não gostava de ficar na reserva, não. Tinha compensação. Não gostava de ficar na reserva, Não, naquela época eu tinha que dava chuteira, então eu gostava de chuteira boa. Essas coisas assim eu sempre fui enjoado, né? E gostava de resenha boa, eu gostava muito de pagode, né? Então, sempre eu escolhi um time que depois do jogo tinha um pagode também, né? Então, essas coisas, assim, mas, assim, dinheiro, talvez também porque Deus me deu a oportunidade muito cedo de começar a trabalhar, né? Já com 18 anos eu estava no Banco Real, depois eu fui para o Usiminas, fui supervisor 24 anos. Então, Deus me honrou muito na minha vida profissional. Eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Então, como eu não tinha... talvez até... porque às vezes muito jogador pega também, porque tem a necessidade, né? Às vezes o cara tá precisando de uma televisão e tal. Eu não... Né? Pelo contrário, eu cansei de ajudar jogador. Cansei de ajudar time. Fui jogar uma vez no time do Esperança, o técnico era o Reinaldo Paiva. Ele deve estar assistindo, ele pode te falar se é verdade. E o Paiva, cheguei lá, chuteira nova, que não sei o que e tal, mas o campo de terra. Lá no campo. E cheguei no jogo, uma bola... eu tinha o pavor de jogar com bola velha. Até hoje. Me chama pra jogar uma pelada, se você não tiver bola, me fala que eu levo. Não tem problema não, mas não me põe pra jogar com bola velha não, que eu tenho pavor de bola velha. Cheguei lá no time do Paiva, 2 pelancas. Você ia no fundo, você batia uma falta e subia. Falei, ô Paiva, fica tranquilo que eu vou trazer 2 bolas pro seu time. Ah, não, fico sem graça. Não, Paiva, pode ficar tranquilo. Fui lá na hora, comprei 2 bolas e levei pro time, mas com bola velha eu não gostava de jogar. Então, eu sempre gostava dessas coisas, mas dinheiro eu nunca pedi não. A gente vai continuar falando da carreira do Nardielo Rocha, as suas passagens também como dirigente e muito mais que ele amealhou nessas 3 décadas de desportista. E continua batendo a bolinha, até anda jogando no Master em Patinga, mas também é pesadinho, andou até perdendo pênalti para ele. Vai contar como que conseguiu perder um pênalti num jogo decisivo. Até já. Ninguém é líder por acaso, ainda mais há 35 anos. Em todo esse tempo, o Diário do Aço se destacou com jornalismo inteligente, abrangente e detalhista para construir o diário mais lido da região, proporcionando mais conteúdo, informação e entretenimento para milhares de pessoas. Diário do Aço, 35 anos. Credibilidade que aumenta com a idade. Ô, pessoal, é eu, compadre Mineirinho. Compadre Jair, mãe. Nós estamos aqui para convidar vocês, 7 nós,
todo domingo, 9 horas da manhã e quinta-feira, Às 8h30 da noite. programa Mineirinhos na Rocha. Estamos esperando por você, hein? Bom demais, uai. O Salão e Buffet Garota de Ipanema tem um espaço amplo e confortável, com uma capacidade para 800 pessoas, com seu ambiente climatizado e com 3 saídas de emergência, de acordo com as exigências dos bombeiros. Possui palco, sonorização e iluminação de boate. E nosso espaço está disponível para casamentos, aniversários em geral, congressos e palestras, disponibilizando também cardápio variado e serviço completo de recepção. Salão e Buffet Garota de Ipanema. Venha de convidado na sua própria festa. Rua Tupinambás, número 30, bairro Iguaçu, Ipatinga. Telefone 3824-8803. Visite também o nosso site www.buffetgi.com.br. Olá, estamos de volta com Histórias da Bola, que hoje traz as hilariantes histórias, a bela carreira de Nardielo Rocha de Oliveira. O Nardielo, eterno volante da Cearia, mas que não jogou só na Cearia, não. Teve inicialmente a passagem pela Uzipa, foi o berço, depois pelo Jabaquara, e após a Cearia jogou no Aerbe, no Ideal, no Esperança, no São Cristóvão em Timóteo e no Belo Oriente, onde no Belo Oriente também foi campeão ipatinguense, nos bons tempos em que o Oriente sempre disputou o campeonato da Liga de Desportos de Ipatinga. Nardielo, você só jogou um ano no futebol de Timóteo. O futebol de Timóteo é um futebol reconhecidamente bom, charmoso, eu costumo dizer e reafirmar que é o futebol mais charmoso do Vale do Aço. Como é que foi a sua passagem pelo São Cristóvão lá e como é que foi? Houve algum momento marcante lá? Quero até aproveitar aqui, Valdir, se pedir sua licença, para mim fazer uma correção aqui do bloco passado. Quando você perguntou se eu ganhava alguma coisa para jogar, quando era amador, e eu falei para você que eu nunca pedi dinheiro, mas eu não era tão bonzinho assim, não. Eu quero deixar uma mensagem aqui para os jogadores amadores. Você tem que focar na sua vida. Qual que é o seu objetivo? Porque o esporte, ele abre portas. Então, qual o seu objetivo? Como o meu objetivo naquele momento do esporte não era política, mas era ter bom emprego. Então, eu usei o meu futebol para me empregar. Então, eu não era tão bonzinho assim, não. Então, eu trabalhava na Sankyo como ajudante de mecânico, com muita honra, lavando peça com querosene. Eu lembro que meu braço estava todo empolado, que eu tinha alergia, eu tinha que lavar. E aí, eu estava disputando uma Olimpíada Operária Global, de futebol de salão. E nessa Olimpíada Operária Global, tinha várias equipes de banco, de agência, etc. E teve um jogo lá na Uzipa, que naquela época o futebol de salão não valia gol dentro da área. E o menino, um ala que nós tínhamos, uma ala esquerda, da Santos, foi no fundo, cruzou uma bola, eu esperei ela sair de dentro da área e bati de letra. Ela entrou lá na gaveta. E o Banco Real ia jogar no jogo de fundo. Então estava todo mundo do Banco Real já assistindo o jogo, tinha uma torcida muito grande. E o Chaim era gerente do Banco Real. Elias Jorge ele e o Cid. Elias Jorge Chaim até já nos deixou, já partiu dessa vida. E o Chaim viu eu fazer aquele gol. O que o Chaim fez? Quando acabou o jogo, eu fui pro banheiro tomar banho, pro vestiário. E eu lembro que eu tava lá tomando banho e tal. E já tô vendo um pé descalço do lado de fora. O Chaim gostava de andar descalço. E eu tô vendo um pé do lado de fora, já impaciente, ali esperando eu sair do banheiro. Eu saí, aquele negão pelado e tal, saí do banheiro. Aí o Chaim virou, eu tomei aquele susto, um turco barrigudo. Ô menino, como é que é seu nome? Eu falei assim, Nardielo. Ele falou assim, você quer trabalhar no Banco Real? Eu falei, você brinca demais. Eu lembro que bancário trabalhava de calça social, sapatinho bico fino, camisa de manga comprida, e eu lavando peça com querosene. Eu falei, mas é claro que eu quero. Eu falei, mas é claro que eu quero. Ele virou pra mim e falou assim, então você vai lá essa semana que você vai entrar no banco. Aí o Cid estava com ele, o outro gerente, falou assim, Cidão virou e falou assim, você vai lá no centro para fazer o PNK. O Chaim falou, o cara que faz um gol de letra daquele não precisa de PNK. Entrei no banco sem fazer PNK por causa do gol de letra. Então ali começou a minha carreira profissional. E depois, todo dia eu no Banco Real, no balcão, o Silvestre da Cearia, o Batistinha e o Marcelo Navarro ia lá falar comigo aqui, você vai para lá ou não vai para a Cearia? Nós estamos com uma vaga lá de operador, e aí você entra como operador, depois nós te promovemos. Eu só entro se for como supervisor. Eu já sou técnico mecânico, se for como supervisor eu entro. E eles ficaram 2 meses me namorando e eu não cedi.
Por quê? Porque eu queria entrar como supervisor na Usiminas. E entrei como supervisor. Você não era bonzinho Então assim? eu não era tão bonzinho. Em vez de pedir pro cara 5 mil reais, 2 mil reais, 3 mil, eu falei, eu quero um emprego. Se me der, eu vou. Então, eu quero corrigir aí. Então fica parecendo também que eu era um anjinho, e eu nunca fui anjinho. Mas eu, ao invés de pedir dinheiro, eu queria era um emprego que me desse a condição que, graças a Deus, eu tive na minha vida. Sua passagem, então, no São Cristóvão em Timóteo. No São Cristóvão, foi já um fim de carreira. Eu nunca tinha jogado futebol de tanto, sempre todo mundo falando que lá é o charmoso, até você mesmo tem esse jargão, e realmente né, e foi, principalmente, né, em grandes jogadores, né, que já passaram por ali. O Lingueta, por exemplo, é um jogador que marcou no São Cristóvão, até poucos dias ele era presidente, não sei se é ainda, até me deu uma camisa de São Cristóvão escrito Nardielo, eu fiquei muito feliz, tá guardado comigo, de todo o coração. Então eu joguei só um campeonato, eu fui levado pelo Vandarci, que é meu amigo, meu compadre, da Copasa, e ele me levou lá pro time, ele era torcedor de São Cristóvão, e cheguei lá e fiz um belo campeonato. Foi um campeonato muito bom, de alto nível, como era, e tenho certeza que ainda vai ser, esse ano não teve, infelizmente, mas ainda vai ser o campeonato de Timóteo, o campeonato acesitano. E na final, nós pegamos o time do Palmeiras. Palmeiras como timaço. E, infelizmente, no jogo da semifinal, eu senti uma contusão. E naquela semana eu tinha um encontro mundial de atividade física, em Poços de Caldas. Então, eu fiquei fora durante a semana, nesse encontro mundial de atividade física. E lá eu tentei me recuperar, fiz tratamento à base de gelo e tal, mas eu não consegui me recuperar. E vim para a final baleado. Eu vim para a final com pouca condição de jogo. E chamei o treinador, falei para ele, e falei, olha, eu estou com dificuldade, eu estou sentindo a perna. Ele falou, mas tenta jogar pelo menos um tempo. Eu fiz um teste de campo e estava sentindo, mas eu falei com ele, eu vou pro jogo. Mas, se eu não se aguentar, eu saio. Aí com 15 minutos eu vi que não dava. Na decisão. Era decisão, é o último jogo, lá no campo de São Cristóvão. 0-0, jogo duro, eu falei, não, eu não posso ficar nesse jogo, porque eu não tô desse jeito. Mas 15 minutos. E o camisa 10 dos caras, o tal de Paulo César, misericórdia, acabando com o jogo. Eu falei, eu não posso sair, eu tenho que levar esse cara comigo, senão nós vamos tomar uma agulhada aqui hoje. Eu falei, eu vou sair, mas eu vou tentar levar ele, entendeu? E foi rápido, entendeu? Ele pegou uma bola, eu dei um carrinho, embolei com ele, e ele me cutucou, eu cutuquei, ele me cutucou, eu cutuquei, dei um tapa, ele deu um tapa, e foi nós dois expulsos, entendeu? 10 contra 10, ficou o jogo, mas mesmo assim nós perdemos o jogo, o time deles era melhor. Paulo César, um grande jogador, um jogador fantástico, você lembra muito bem. Ainda é bom jogador, né? Um abraço carinhoso para ele, mas esse também foi um fato interessante. Você migrou para a crônica esportiva, né? Você conciliou, desculpe, essas atividades de metalúrgico, de político, na crônica esportiva. E vai continuar isso certamente por muito tempo, por muitos e muitos anos, eu tenho certeza. Na crônica esportiva é muito gostoso, é prazeroso fazer, suas análises são muito precisas. Mas na crônica esportiva você também lida com N situações ali na cabine, fica dando chutinho ali, o narrador fica dando chutinho, dando cotovelada, como é que é isso? Tem várias passagens também, né? Eu sou um aficionado por rádio. Eu todo dia de manhã, eu escuto rádio e leio jornal. Se eu tô fora, eu leio pela internet e com o rádio ligado. E só gosto de AM. Então eu não gosto de FM, eu gosto de AM. Se eu quiser ouvir música, eu boto o hino, eu coloco música do meu CD, do meu pendrive. Eu gosto de AM, eu gosto de resenha. E todo dia a mesma coisa, mas eu gosto. Minha mulher fica brava comigo, né? Eu acordo cedinho. Todas elas ficam bravas. Todas. Arrumo as coisas e vem cedinho com o rádio na mão. E deito na cama de novo, igual um gatinho às vezes assim, e põe um radinho de baixo, mas a mulher fica brava. Hoje, coincidentemente, a dona Aline falou comigo assim, amanhã você põe o fone de ouvido? Com muita sutileza, é muito gentil que ela é, você põe um foninho de ouvido? Eu não aguento ficar sem ouvir AM. Então, eu tive grandes parceiros na rádio, trabalhei primeiro o Cacheta, que me levou lá para ele e o Zé Marcelo, me levou lá na Educadora para comentar o jogo. E eu gostei, foi até de futsal, no ginásio da UZIPA. E aí comentei, gostei, e continuei comentando futebol. Depois fui para Itatiaia, eu, Neuci Romão, Adeni Mariano, o finado Emiliano Magno, que grande passagem também, pessoa fantástica, aprendi muito com ele, como ser humano. Né? E vários outros, o Breno Brandão, que também estava lá na Itatiaia na época, estava aprendendo. Depois eu vim para o Fernando Silva,
que é um baita de um repórter, né, uma enciclopédia, um cara que não esquece de nada, profissional. Depois vim para a Rádio Vanguarda e aí novos parceiros, novos companheiros. E assim foi, né? Quem que é o mais esquisito de todos esses? Não, Se não quiser dar nome, não precisa não, mas Não. cada um tem cheio de mania, não tem? Não, aqui a cerveja Crio existe ainda? Existe. Não, então eu não vou contar não, porque eu posso ser multado pela cerveja, então eu não posso contar isso. Não, você conta, faz... Não, não posso, essa eu não vou contar não, em respeito aos funcionários da Crio e outros lá. Mas eu vou contar um caso da Deni Mariano. O louco. A Deni Mariano É o louco. era técnico. E aí, nós fomos comentar um jogo, América e Cruzeiro, se eu não me engano, no Mineirão. E o Neuci tinha ido para Montes Claros para fazer um jogo do Social, se eu não me engano. Social e Montes Claros, um negócio assim. Só que o Boa Praça Deni Mariano pegou um bico em Caratinga, para ser locutor de rodeio, uma festa que estava tendo em Caratinga. No dia anterior ao jogo. Na sexta e no sábado. Um frio danado em Caratinga e ele locutor de rodeio. Poeira. Quando chegou cavalo pulando e boi pulando, e ele lá no meio gritando. Quando chegou no domingo, adivinha se ele falava. E ele morrendo de medo de tomar dura, porque... Aí foi embora pro Mineirão. Quando chegou lá no Mineirão, entendeu? Gol, entendeu? Ele com dificuldade para gritar. E ele começou, gol, engasgou, e me deu o microfone e falou, grita gol pra mim. Eu falei, não, aí você tá, não, eu não consigo. Não, grita gol pra mim. Eu falei, então deixa comigo, gol. Eu falei, tá, resolvi, né, o problema dele. E outra foi aqui em Valadares. Em Valadares, nós comentando o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro Democrata. Um enxame de abelha. Nós numa cabine em Valadares, que olha pra trás é a parede, pra frente é o vidro. Do lado tem uma rádio, da outra tem a outra. Então você não sai na cabine em Valadares, né? E foi entrando a abelha. E foi entrando a abelha e começou a picar a gente. E ele falou, eu saio do ar, eu fico no ar. Eu saio do ar, eu fico no ar. E ele jogou o microfone assim e falou assim, chulispa que deu a abelha. Aí jogou o microfone e nós partimos no mundo. Tem história com a rádio demais, no ar, né? né? Muito, com a rádio, lógico, com a rádio no ar. E do trânsito? O Deni Mariano é tranquilo no trânsito? Deus me livre. E tem uma também, porque eu já morei em Poços de Caldas e tal. Então nós fomos comentar um jogo da Caldense. Eu, Neuci Romão e Emiliano Magno. Entendeu? E aí, quando passou ali de Varginha, eles falaram assim, vai dirigindo agora, que você conhece melhor a estrada. E eu falei, deixa comigo. E lá vou tranquilo dirigindo ali, e errei a estrada, e entrei para uma outra estrada, e andei quase 80 quilômetros, e quando eu vi que eu estava errado, eu cheguei para ele e falei assim, eu tô errado. Ô, gente, o Neuci Romão quase me bateu. Eu tô falando, vou deixar esse homem dirigir, eu tô falando, quer dizer, foi assim, muita história bacana e, sei lá, marcou minha vida, só gente boa. Um abraço pro Neuci Romão. E realmente foram momentos marcantes e eu ainda quero fazer rádio ainda, sabe? Eu tô dando tempo, tô descansando um pouco com outras atividades, mas a gente não vai aguentar ficar muito tempo longe. A bola não tem jeito de sair da vida dos dias, né? A bola não. Porque faz parte desde o início, né? Interromper é difícil, né? Eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome, que eu não tô autorizado, que gostava de mexer com bingo, entendeu? Com bingo. E aí começou, bingo não sei de lambreta, bingo de carro, bingo não sei o que, no instantinho deu um pipinho, o cara foi preso, entendeu? Aí, nós, muito amigos, vamos lá, vamos conversar e tal, e aí, liberou, entendeu? Nunca mais na minha vida eu mexo com bingo. Ele falou comigo, pode ficar tranquilo, Naná, te agradeço pela ajuda que você me deu, você nunca mais vai ouvir falar que eu mexo com bingo. Eu falei, beleza. Passou um tempo, saindo da igreja, tem um quermesse lá, eu tô vendo ele lá dentro da casinha. 17, 23 bingo de frango. Falei, não tem jeito, tá vendo, André? É a mesma coisa, é a bola. Não tem jeito com a bola. Então, lógico, aquela bolinha de vez em quando, meu joelho já não é muito bom mais e tal, mas isso aí eu não deixo de bater. E até disputei o 45 aí, que você gostou de... Como é que foi o negócio da perda? Como é que é perder um pênalti no jogo decisivo? Na realidade, eu não pedi um. Eu pedi 2. Perder um não tem problema. Eu pedi foi 2. Aí eu quis ser bonzinho com você. Na realidade é o seguinte, nós pegamos o time da Vila Celeste, na final, tinha de passagem um grande time, e eu não sei o que arrumou o time do AEC, né, o nosso time, que com 20 minutos nós estávamos de 4-0. 4-0. Esse jogo no nosso campo. Chegou no intervalo, aquela conversa,
4-0, mas não tem problema. Porque como o campeonato não tinha saldo de gol, Vamos pro jogo de é volta. só ganhar o jogo de volta de 1-0 e pronto. O grande segredo aqui é não machucar nem ser expulso. 4-0 tá pedido. E nós voltamos com essa mentalidade. Ainda que nós quiséssemos falar diferente, mas 4-0 é difícil. Tá resolvido o jogo. Tá resolvido o jogo. Voltamos, fizemos 4-1. Aí pênalti. Pênalti. Aí já foram lá e pegaram a bola e entregaram na minha mão. Porque eu bati pênalti o campeonato inteiro. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém fala. Eu batia pênalti no campeonato, era assim. 0-0, eles gritavam lá, vai Naná! Eu pegava a bola. 1-0, vai Naná! Eu pegava a bola. 5-0, até o goleiro vinha gritando lá de baixo. Deixa eu. Não, isso aí ninguém conta. Mas não tem problema não. Aí, 4-1, quando passou um pouquinho pênalti. Né? Aí, 4-1, ninguém queria bater o pênalti. Né? Me deram a bola. Eu fui lá e troquei o canto. Eu ia bater num canto, troquei. Fiz errado, lógico. Nessa idade a gente não treina mais. Né? Você não pode trocar. O segredo é não trocar. Uhum. Né? E aí eu troquei, e o goleiro foi muito feliz, pegou bom goleiro também. E 4-1, passou um bocadinho, até fiz o gol, fizemos 4-2, fizemos 4-3 e tivemos para fazer o 4-4. Então, aquele pênalti, ele não era o pênalti do 4-4, mas somando, daria 4-4. Na história da bola, pode-se dizer que talvez empatasse. Então, quer dizer, ali eu já comecei E veio o jogo de volta. Como é que foi o jogo? Aí veio o jogo de volta. O jogo de volta, nós ganhamos o jogo de 1-0. Foi pra disputa de pênalti. Foi pra disputa de pênalti. Aí, de novo, quem vai bater? Aí, daquela olhada. Um olha pra cara do outro. Um olha pra cara do outro, então. Aí definiu 5. Quem abre a série de pênalti? Esse. Me deu esse trem pra cá, ó. Entendi comigo, não. Peguei a bola, fui lá, falei assim, hoje eu não troco de canto, entendeu? Eu só vou bater com um pouquinho mais de força, e mais no canto. Mas tentei jogar tanto no canto que ela raspou na trave e saiu. E eu errei o primeiro. Como eu errei o primeiro, eu não sei se psicologicamente eu abalei meus colegas, que aí foi mais 3 também, meu. Ninguém pegou, depende, né? Então, realmente... Foram os pênaltis mais perdidos da sua vida. Mais pedidos, eu nunca vi uma decisão de pênalti daquele. Eu acho que só o Valdo, eu acho que fez. Os outros 3 erraram o pênalti, o quinto nem precisou de bater. Então, realmente, nós perdemos. E pênalti, eu falo que só não erra quem não bate, né? E eu ainda tô com 2 de crédito. Porque o Rogério Ceni perdeu 4 consecutivos. E ganha 500 mil reais por mês, entendeu? Então, eu, como tava vindo lá de Cavalgante, 5h30 da manhã que eu tinha que acordar pra tratar da galinha, do pato, pra me chegar aqui às 8, e eu ainda tô com 2 ainda de saldo. Nandiro, fosse resumir o esporte, o futebol na sua vida. Esporte, primeiro Deus, depois o esporte abriu praticamente todas as portas da minha vida. Então, você que é desportista, você que é jogador, saiba, se você tiver responsabilidade com a sua carreira, se você for leal, se você for parceiro de verdade, se você usar o esporte como algo agregador, como algo que traz benefícios para toda a população, o esporte vai te abrir portas que pouquíssimas outras modalidades abrem. Eu falo que Deus abre porta que o homem não fecha. Ponto. Esse aí é o concurso, esse aí não dá para discutir. Desceu. Aí o esporte abre portas. Ele abriu portas para mim em tudo. Ele abriu portas para mim na sociedade classe A, na classe B, na classe C, na classe D, na classe E. Eu paro para abastecer o meu carro lá em Timóteo hoje. O bombeiro chega para mim e fala, eu lembro de você jogando aqui no Chopin, no futebol de salão. O outro fala, eu lembro de você jogando no São Cristóvão. Eu chego em Caratinga, o cara fala, eu lembro de você jogando pro time de Santa Rita de Minas, aqui na Copa Distrital. Então, quer dizer, abre portas que ninguém fecha. Meus empregos, todos eles, quem abriu porta para mim foi o esporte. Não tem vergonha nenhuma de falar. Pelo contrário, tenho orgulho. Eu fiz a minha parte. Eu fui lá e estudei. Mas o esporte abriu portas para mim dentro dessa... Então, eu não tenho como, né, falar outra coisa do esporte que não seja isso. Que o esporte, quando você sabe usá-lo, realmente, ele é fantástico. Realmente, ele é primordial. Então, fica esse recado aí. Principalmente você, garoto, que está na categoria de base e etc. Então, você... coloque o futebol como algo fundamental, o esporte como algo fundamental, mas não deixe de fazer a sua parte, de estudar, de procurar conhecimento, de crescer, longe dessa droga, esse tal desse crack, isso não está com nada, eu não conheço um que levou vantagem com isso até hoje, então faça a sua parte, que o esporte
vai abrir a porta para você. Se não der certo no futebol, se não der para ser um grande homem, você vai ser se não der para ser um grande jogador, você vai ser um grande homem, você vai ser um grande profissional, você vai ter uma carreira brilhante. E é claro, nunca esquecer que o rei dos reis, o dono do ouro e da prata, esse aí tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, que é Deus. Nadir, muito obrigado, fiquei muito feliz, a história da bola é fantástica. Obrigado pelo convite, entendeu? Você demorou a me convidar porque você fez trairagem mesmo comigo, entendeu? Não, mas os bons sempre ficam para mais pro final, né? Mas todos que vieram primeiro que eu são dignos da homenagem que receberam e de participar aqui. Portanto. Então, o Vale do Aço, ele é muito bem servido de ex e de grandes atuais jogadores. Eternos, eu digo. Eterno. Pra contar as resenhas tudo, tinha que ter uns 5 programas desses, entendeu? Mas já foi parte A. Quando você quiser a parte B, nós estamos de volta. A você, telespectador, muito obrigado pela companhia uma vez mais, por ter nos acompanhado em mais um Histórias da Bola, que hoje trouxe Nardielo Rocha de Oliveira, o eterno Nardielo da Cearia, que nos brindou certamente com um belo programa, muitas lições de vida e ensinamentos também para todas as idades. Muito obrigado pela companhia e até um próximo programa, querendo Deus.